Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, meus amados, meus queridos irmãos, eu tenho imenso prazer de cumprimentá-los a você, na bendita, na eterna, na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue, amados, em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 23, em diante está escrito: Tendo Jesus chegado à casa do chefe, viu os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, e disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riu-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Glória a Deus. Meus amados, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela sua preciosa e maravilhosa companhia. A você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus, que Deus continue, irmãos, te abençoando e te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres. Queridos, a palavra de Deus nos revela, a palavra de Deus nos diz que após Jesus ter realizado vários milagres, louvado seja Deus, e após Jesus ter curado uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, a qual já teria gastado todos os seus bens, todos os seus haveres, Jesus agora recebe um convite para ir até a casa de um chefe de uma sinagoga. Louvado seja o nome do Senhor. Porque também este chefe desta sinagoga teria uma filha de aproximadamente também uns 12 anos que estava morrendo, estava à beira da morte. E este homem já teria ouvido falar que Jesus já tinha realizado vários milagres. Então, a solução para a sua causa seria o próprio Jesus ressuscitar a sua filha, que estava morta. Jesus se dirige à casa deste chefe desta sinagoga. Quando Jesus chega na casa dele, encontra o povo se lamentando, encontra o povo em desespero, encontra o povo em alvoroço, como diz o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, quando entra na casa, ele disse que a menina não estava morta, mas que dormia. Louvado seja o nome do Senhor. Houve algumas críticas, algumas zombaria, porque o povo começaram a duvidar da palavra de Jesus. O povo começaram a rir-se de Jesus porque eles tinham certeza que a menina estava morta. Porém, amados, eles não sabiam, eles não imaginavam que ali estava aquele que pode devolver a vida. Aquele que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas.
aquele que com uma palavra o milagre acontece. Eles não tinham noção de com quem eles estavam falando. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam falando com o dono da vida, com aquele que tem poder nos céus e na terra. Jesus entra na casa e ele menciona essas palavras, que a menina não estaria morta, mas que dormia. O próprio versículo nos declara que o povo riam-se de Jesus, criticavam de Jesus. Nunca foi diferente nos dias de hoje. Hoje a gente prega, hoje a gente fala do amor de Deus, mas a gente ainda é criticado, a gente ainda é zombado. As pessoas não acreditam em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei bem que muitas pessoas têm banalizado a coisa, não têm levado a sério. E isso, às vezes, nos causam crítica, porque muitas pessoas não têm tido compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso deixa as pessoas, às vezes, desacreditadas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta oportunidade. Ainda existe homens e mulheres que têm compromissos com Deus e com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra na casa e diz a Bíblia que ele pede que o povo se afastem dali. Queridos, ali naquele local, naquele ambiente, existiam muitas pessoas incrédulas. Existiam muitas pessoas que não criam, na verdade, na palavra de Deus. Existiam muitas pessoas, louvado seja Deus, que não eram dignos de presenciar o milagre que Jesus iria fazer naquele lugar. Louvado seja Deus. Porque a incredulidade é um tropeço. Ela é um obstáculo para impedir o agir de Deus. Louvado seja Deus. E tem muitas pessoas nos dias de hoje, entre nós, pessoas incrédulas, louvado seja o nome do Senhor, que não acreditam na palavra de Deus. Jesus pede que todo aquele povo se retirasse daquele local, pois a palavra de Deus nos afirma, nos revela, que Jesus, retirado o povo, Jesus entra na casa, toma a menina pela mão e ela se levantou. Louvado seja Deus. E aquilo ali tornou-se um alvoroço no meio daquele povo, porque eles não acreditavam que aquela menina fosse capaz de ressuscitar. Pois Jesus devolveu a vida àquela menina. O que você está querendo dizer com isso, irmão Silvão? Eu quero, nesta oportunidade, diante desta palavra, confortar a você, dizer a você, louvado seja Deus, que não é necessário, não é preciso ninguém acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você apenas tem que tomar posse. Você apenas tem que tomar uma iniciativa. Você tem que apenas acreditar que ainda que os teus projetos, os teus planos estejam mortos, Jesus vai ressuscitar eles. Louvado seja Deus. Perceba-se que o versículo 23, ele nos deixa claro. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, viu os tocadores de flauta e o povo em arroz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus declara, Jesus pede, louvado seja Deus, a eles que por que eles estavam naquele desespero.
porque a menina já estaria morta, Deus. Louvado seja Deus. E nós não temos poder sobre a morte. Quem tem poder sobre a morte é somente Jesus. Ele triunfou sobre ela. Bendito seja Deus. Olha o que diz o versículo de número 24. Retirai-vos, porque não está morta a menina. Basta apenas uma palavra de Jesus para o milagre acontecer na sua vida. Eu peço a você, nesta oportunidade, que tome posse desta palavra. Ainda que todos que estejam à tua volta olhem para os seus projetos, vê tudo ao seu redor desmoronando, indo de mal a pior, Jesus vai te dar, louvado seja o nome do Senhor, uma senha para você vencer. Ele vai liberar a última palavra sobre a sua vida. Pode estar parecendo que teus projetos, que os teus planos, que as tuas ideias pareçam ideias fracassadas. Mas Jesus vai chegar e vai mudar o quadro da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai chegar e vai ressuscitar aquilo que parece que já está sem vida. Louvado seja Deus, porque Jesus ali, quando ele entra, ele contraria a vontade humana. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estavam planteando realmente de verdade, mas outros estavam se alimentando daquela situação. Muitos estavam tirando aproveito daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, com a nossa vida não são diferentes, não é diferente. Muitas pessoas realmente, quando a gente está vivendo uma situação crítica na nossa vida, muitos lamentam de verdade, muitos se compadecem de verdade. Mas entre aqueles que se compadecem de verdade, existem outros que acham que estão se beneficiando daquele momento, daquela situação que estamos passando. Muitos até se alimentam daquilo, do nosso sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. A vida deste homem não foi diferente. Muitas pessoas estavam planteando, estavam sofrendo com aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos ali estavam se alimentando do sofrimento daquele homem. Quero dizer para você que ninguém, queridos, vai conseguir tirar proveito do teu sofrimento. Ninguém vai conseguir se alimentar do teu sofrimento, porque Jesus vai dar a última palavra por você. Jesus vai te ajudar, vai trazer, louvado seja o nome do Senhor, a resposta que você tanto precisa e necessita. Este sofrimento na sua vida não durará para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está chegando com resposta para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Bendito seja Deus. Então, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba-se que a menina estava acamada, estava sem vida, mas quando Jesus chegou, tornou-se dar a vida àquela criança, àquela jovem, àquela menina. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mostrou para todos os seus adversários, louvado seja Deus, que a última palavra vem dele, que é ele que determina as coisas acontecerem. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o peso da minha palavra, é o peso da palavra de Deus. Se Jesus determinou, se Jesus já determinou alguma coisa para a sua vida,
e até neste momento não se concretizou. Eu venho aqui nesta oportunidade para dizer a você: acredite, confie, louvado seja o nome do Senhor, porque no momento em que Jesus determinar, no momento em que Ele der a ordem, o milagre vai acontecer. E você vai glorificar ao nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus é fiel. Deus é justo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, nosso Deus, por mais que nós passamos, como disse o salmista, pelo vale da sombra da morte, o nosso Deus permanece conosco. O nosso Deus está conosco a todo instante e a todo momento. Creia que o nosso Deus está agindo na tua causa, está agindo na tua vida, está agindo na tua família, está agindo no teu trabalho, está agindo no teu ministério. Ainda que para você não tenha mais chance, você não tenha mais solução. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem sido alvo de crítica e de zombaria. O nosso Deus tem poder para mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se, meus queridos, que a filha deste chefe da sinagoga já estava sem vida, já estava morta. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a morte bate em nossa vida, em nossa casa, se desmorona tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus chegou e deu a vida para aquele que já estava sem vida. Os teus projetos não estão mortos. Deus ainda tem solução para a tua causa. Eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. Queridos, eu só peço uma coisa. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sino das notificações. Deixe o seu like, porque é muito importante para fortalecimento do nosso canal e o nosso trabalho ir mais além. Chegar a mais pessoas. Compartilhe estas mensagens. Que Deus continue te abençoando e te guardando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.